Young apresenta Seu Dia Não Precisa Ter 30 Horas. Como Gerenciar Seu Tempo no Século XXI, de Carl G. Young. Narração, Daniel Coutinho. Introdução. Em alguns anos de coaching, todos os clientes e muitos outros clientes em potencial reclamavam de não ter tempo suficiente. Então, mudamos o nome do negócio para Criação de Tempo e focamos no nicho de ajudar pessoas a criar mais tempo. Trabalhamos com todos os clientes para ajudá-los a conseguir mais tempo. Alguns deles passaram a trabalhar 20 horas a menos por semana. Alguns reduziram seu estresse em escalas de 9,9 para 10 para 3 para 10. Outros melhoraram sua produtividade em até 50%. O que estava acontecendo no programa que fez tamanha diferença para essas pessoas, enquanto todas as outras ferramentas de gerenciamento de tempo falharam? Acredito que há 3 razões principais: responsabilidade, personalização, abrir mão. Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento deste programa de gerenciamento de tempo para o século XXI. As técnicas tradicionais de gerenciamento de tempo já não são suficientes. As técnicas de gerenciamento de tempo que costumam ser ensinadas hoje em dia continuam sendo baseadas essencialmente nos mesmos princípios por quase 100 anos. A grande pergunta a ser feita é: estas técnicas são eficientes hoje no século XXI? Uma forma rápida de checar esta questão é responder o seguinte questionário: você se sente sempre ocupado e sem tempo? Sim ou não? O tamanho da sua lista de afazeres te deixa mais estressado? Sim ou não? Os sistemas de gerenciamento de tempo que você aprendeu são complicados ou demandam muito tempo para serem colocados em prática? Sim ou não? Você sente que poderia aproveitar melhor seu tempo, mas não sabe como? Sim ou não? Gerenciar bem o seu tempo significa estar em dia com sua lista de afazeres? Sim ou não? Se sua resposta for sim para 2 ou mais dessas questões, então seu sistema de gerenciamento de tempo atual não está dando certo. Seja porque você não está usando, seja porque ele não é eficiente. Uma resposta afirmativa para a última questão significa que definitivamente você precisa deste sistema de gerenciamento de tempo para o século XXI. Você precisa de uma nova abordagem, com um mindset diferente. Gerenciando o tempo com o coração. Um sistema de gerenciamento de tempo para o século XXI. Há 7 princípios fundamentais para o sistema de gerenciamento de tempo para o século XXI. Estes 7 princípios te ajudarão a entender e organizar o programa. Um entendimento aprofundado destes princípios irá te ajudar a implementar melhor o programa. 1. Responsabilidade. Tome total responsabilidade pela forma como você aproveita seu tempo. 2. Abrir mão. Você não tem como dar conta de tudo. Você deve aceitar esta verdade. 3. A vida é uma coisa só. O todo é uma coisa só. A. Estrutura. Use uma estrutura e sua intuição. B. Capacidade. Conheça qual é a sua capacidade. 4. Personalização. Desenvolva sua própria versão da abordagem. A. Estilo. Reconheça seu estilo de pensamento e adapte sua abordagem ao seu estilo. B. Valores. Tenha claro para si quais são seus 5 maiores valores e os comportamentos que refletem estes valores. 5. Instintos. Confie nos seus instintos. 6. Sinta o sucesso. O sucesso no gerenciamento de tempo é sobre a forma como você se sente, e não sobre a quantidade de tarefas você cumpre. 7. Construa o seu próprio sistema de gerenciamento de tempo. Lições sobre gerenciamento de tempo no século XXI. Lição 1. Responsabilidade. Para mudar qualquer coisa em sua vida, em primeiro lugar, você deve assumir responsabilidade total sobre a sua vida. Você é responsável pela forma como você aproveita seu tempo. O sistema de gerenciamento de tempo para o século XXI pode te ajudar a gerenciar seu tempo muito melhor e reduzir seu estresse. Mas o sistema não pode fazer nada sozinho. Você deve tomar a responsabilidade para fazer o sistema funcionar. O gerenciamento de tempo é mais sobre escolhas e decisões do que fazer listas e agendar tarefas. Às vezes, assumir responsabilidades pode ser difícil. Situações, circunstâncias, outras pessoas, seu chefe ou seu cônjuge, parecem fazer com que você fique sem tempo ou sentir-se estressado. Você pode até estar pensando: se eles me deixassem em paz, eu conseguiria aproveitar melhor o meu tempo. Porém, sempre há escolhas a se fazer. Assumir a responsabilidade
Significa partir do ponto de vista de que você pode tomar decisões em qualquer situação. Negar sua responsabilidade significa que você procura por motivos para as coisas não saírem como você gostaria. Você culpa outras pessoas ou as circunstâncias. Não quero dizer que estas coisas não existam. Entretanto, não ajuda em nada focar nessas coisas, pois você não pode fazer nada a respeito. O que você deve focar é em como você contribui para o resultado final e o que você poderia ter feito diferente. Agora experimente o seguinte exercício. Pense em uma situação recente na qual você teve que se esforçar muito para terminar alguma coisa no último minuto, ou que não tenha dado tempo de você terminar. Pause o áudio e descreva essa breve situação. Liste pelo menos 5 motivos para que você não tenha concluído esta tarefa antes. Em seguida, liste pelo menos 5 coisas que você poderia ter feito para terminar esta tarefa antes. Por fim, como você irá garantir que continuará se responsabilizando pela sua vida? Pense em 3 maneiras principais que te ajudariam a continuar assumindo responsabilidade sobre a sua vida. Lição 2. Abrir mão. O primeiro princípio do gerenciamento de tempo é abrir mão. O principal ponto de partida para o gerenciamento de tempo no século XXI é reconhecer que há um número excessivo de coisas que você poderia fazer. Há simplesmente opções demais hoje em dia. O objetivo principal da maioria dos departamentos de marketing e vendas é fazer com que você queira comprar seus produtos ou serviços. Consideremos as opções divulgadas na TV a cabo, na internet ou no celular. Você está sendo constantemente bombardeado com sugestões e propagandas sobre coisas a se fazer. Além disso, há também as expectativas sociais e comunitárias que adicionam mais uma demanda por tempo sobre você, para que sua vida seja equilibrada. Passar tempo com seu ou sua cônjuge, com seus filhos, ser saudável, reciclar ou reduzir a emissão de gases do efeito estufa, por exemplo. São coisas demais, simples assim. Sim, seria muito bom poder fazer tudo, mas na verdade é improvável que você consiga fazer tudo quanto você deseja fazer. Entretanto, ainda há uma forma de você sentir que está contribuindo nas áreas que realmente são importantes para você. Você deve abrir mão da ideia de que você deve fazer tudo. Abra mão da ideia de que você pode fazer tudo o que você gostaria de fazer. Isto não vai acontecer. O futuro do gerenciamento de tempo é a aceitação de que você não vai conseguir fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. O gerenciamento de tempo na atualidade trata-se de fazer aquilo que é mais importante que te faça sentir bem consigo mesmo e sentir-se bem com o fato de que o resto não poderá ser feito. Isto é, o gerenciamento de tempo no século XXI é sobre te ajudar a fazer o que é mais importante, fazer aquilo que te deixa feliz e sentir-se bem com o fato de que nem tudo pode ser feito. Então, como conseguir abrir mão de algumas coisas? O ato de abrir mão começa literalmente com o reconhecimento de que estou dizendo a verdade. Você deve ouvir aquela voz interior na sua cabeça dizer sim, realmente, isto é verdade. São coisas demais para se fazer. Tem que haver uma forma melhor. Uma vez que você aceite essa verdade, de que há coisas demais para se fazer de uma vez só, você poderá começar a se acostumar a dizer não para algumas coisas. E como fazer para garantir que você conseguirá abrir mão e se sentir bem em não fazer algumas coisas? Primeiramente, tenha em mente como você tem se sentido nos últimos 6, 12 meses, quando você se dava conta de que não cumpriu toda a sua lista de afazeres, ou quando lembrava de coisas que deixou de fazer por ter esquecido delas. Como você se sentia quando sabia que tinha deixado de fazer algo? Agora, analise mais a fundo. Pense sobre não conseguir realizar alguma coisa muito, mas muito importante. Algo que era crítico para o seu trabalho, para os seus objetivos, ou para as suas relações mais importantes. Pense, qual era essa coisa muito, mas muito importante? Como você se sentiu quando lembrou que deixou de fazê-la? Quais foram as consequências? Em seguida, pense sobre alguma coisa da sua vasta lista de afazeres que você já deixou de fazer. Como você se sentiu quando deixou de fazê-la e quais foram as consequências? O que você consegue notar de diferente? A maioria das pessoas que fazem esse exercício notam que há uma grande diferença nas consequências. Há uma diferença em como elas se sentem dependendo de cada tarefa de sua lista de afazeres, mas há diferença muito maior nas consequências. Este exercício ajuda a recalibrar a sua resposta ao deixar de fazer alguma coisa.
Na verdade, o tempo todo você está deixando de fazer alguma coisa. E você está sobrevivendo a isso sem problemas. Apenas quando você se lembra de que deixou de fazer alguma coisa, é que você tem uma resposta emocional negativa. Por fim, mentalize 3 maneiras principais que te ajudariam a abrir mão daquilo que não é importante. Capacidade. Percebe-se que seu estilo antigo não lhe dá flexibilidade e que a estrutura semanal lhe deu muita flexibilidade. O que é fundamental para criar essa flexibilidade é a capacidade. Capacidade é a quantidade de horas que você tem disponível para fazer o que você quer. É como o seu tanque de combustível, tempo. A estrutura semanal faz você pensar sobre sua capacidade semanal. Na estrutura semanal, você deve incluir tudo aquilo que você quer fazer durante a semana. Iremos entrar em mais detalhes em breve, mas a questão aqui é que a estrutura deve abranger a sua vida inteira, não apenas seu trabalho. Após esse exercício, 99% das pessoas acabam descobrindo que elas possuem pelo menos 20 horas a mais de afazeres do que elas realmente conseguem encaixar em suas semanas ideais, ou em qualquer tipo de semana, na verdade. Muitas pessoas possuem 2 ou 3 semanas de atividades espremidas em uma única semana, e isto usando a estimativa de tempo de duração das atividades que essas pessoas acreditam que sejam verdadeiras, e que na verdade levam muito mais tempo. Além disso, essas pessoas não conseguem encaixar blocos de tempo em seus dias para lidar com imprevistos. Ser capaz de enxergar sua capacidade de tempo numa estrutura semanal pode fazer com que as pessoas enxerguem coisas que antes não conseguiam ver. Eu tento encaixar coisas demais na minha semana e é por isso que eu fico sem tempo e não consigo fazer X coisa. Sim, parece simples, mas quando você encara a coisa visualmente, a ficha cai. Imagine a sua geladeira por um minuto. Ela possui uma certa capacidade, um volume de coisas que cabem dentro dela. Agora, imagine que você vá às compras e compre várias coisas que precisam ser guardadas na geladeira, como leite, queijo, bebidas, carne, legumes, suco, manteiga e assim por diante. Você chega em casa e percebe que você não consegue colocar toda a comida na geladeira. Isto é o mesmo que pensar que será capaz de fazer tudo aquilo que quer fazer, quando sua capacidade de tempo não é o suficiente para tudo. O que acontece com a comida que não cabe na geladeira? Ou você doa para um vizinho, ou vai estragar. O maior benefício da estrutura semanal é ser capaz de ver facilmente quando você atingiu o máximo da sua capacidade de tempo. Com isto, você será capaz de fazer escolhas melhores de como aproveitar o seu tempo. Um dos maiores insights que as pessoas têm quando realizam esse exercício é perceber que possuem muito menos tempo disponível do que imaginam. Quando você aplica a estrutura semanal por algumas semanas, você se dará conta de que existem muitas atividades que nunca conseguirá fazer. Esta é a grande mudança de mindset que é fundamental no gerenciamento de tempo para o século XXI. Meu objetivo aqui é que você seja capaz de ver o quanto de coisas consegue colocar em sua semana, tão facilmente quanto você consegue ver quanta comida cabe na sua geladeira. A maioria das pessoas possuem atividades demais em suas semanas. O que você imagina na sua cabeça ser capaz de fazer não encaixa na sua capacidade de tempo. Assim como você não continuaria comprando mais comida do que sua geladeira consegue conter, quero que você não arranje mais atividades para a sua semana do que você é capaz de dar conta. Existem incontáveis marcas de comidas e propagandas que tentam te empurrar novas comidas para você comprar. Mas você sabe quanta comida cabe na sua geladeira. Então, você compra o que cabe nela. Ainda assim, você pode gostar de algumas das opções oferecidas pelas propagandas. Então, você toma decisões e escolhe aquelas que cabem em sua geladeira. O mesmo se aplica ao tempo. Reconheça que existem mais coisas que você gostaria de fazer, mas que não tem tempo para todas elas. Então, é hora de criar sua estrutura de semana ideal. Personalizar. Uma das principais razões para a maioria dos cursos e programas de gerenciamento de tempo não funcionarem para muitas pessoas é porque o sistema possui uma abordagem que não se adapta. Já recebi este feedback de centenas de pessoas. Talvez isto seja parcialmente uma desculpa e não uma razão. Também acredito que muitas pessoas não têm certeza do que fazer quando alguma parte do sistema não funciona para elas. Será que você deve seguir à risca todas as regras? Ou seria melhor seguir apenas as partes que parecem úteis para você? Infelizmente, o que costumo ver
é que as pessoas simplesmente abandonam o sistema. O coaching em gerenciamento de tempo é a forma ideal para trabalhar essas questões. Um coach de gerenciamento de tempo irá te ajudar a trabalhar em cima das partes de um sistema de gerenciamento de tempo que funcionam para você, mesmo quando forem desconfortáveis, e te ajudará a identificar quais partes do sistema não se adequam ao seu estilo pessoal. No final, você terá seu próprio sistema, feito sob medida para você. Um sistema de gerenciamento de tempo personalizado é o que eu quero que você consiga criar usando os princípios de gerenciamento de tempo para o século XXI. Para fazer isso, você precisa entender alguns aspectos realmente importantes sobre si mesmo, como sua perspectiva de tempo dominante, seu estilo de pensamento e comunicação, seu estilo preferencial de aprendizagem, seus 5 maiores valores. Vamos analisar melhor cada um destes aspectos e como eles se enquadram em um sistema de gerenciamento de tempo. Perspectiva de tempo. Sua perspectiva de tempo possui um impacto significativo sobre o seu comportamento e sobre a forma como você usa seu tempo. Pesquisas dos últimos 10 anos mostraram que sua perspectiva de tempo está relacionada a ganhar dinheiro, atingir objetivos, comportamentos viciantes, saúde mental e muitos outros padrões de comportamento. Referência ao paradoxo do tempo. Há 3 principais perspectivas de tempo de acordo com Philip Zimbardo e John Boyd, pesquisadores e autores do livro Paradoxo do Tempo. Estas perspectivas são passado, presente e futuro. Cada uma delas possui uma perspectiva a mais que aprofunda o conceito. A seguir estão estas perspectivas resumidas brevemente. Passado positivo. Frequentemente lembra-se do passado como os bons e velhos tempos. Estes tempos são associados com a felicidade, diversão, amizades e foca no lado bom da vida, no passado. Pessoas com essa perspectiva geralmente possuem uma resistência a mudanças, conhecer novas pessoas, novas ideias, preferem continuar fazendo o que sempre fizeram, pois veem o passado como positivo. Passado negativo. São pessoas que se lembram de coisas negativas frequentemente. Ficam revisitando seus arrependimentos e relembrando eventos negativos na imaginação. Não são fáceis de serem enganados. São capazes de ver riscos em qualquer situação. Elas tendem a ser tímidas, ansiosas, nervosas e infelizes. Hedonistas do presente. Pessoas espontâneas, focadas na diversão e vivem no momento presente. Suas vidas giram em torno de diversões de curto prazo. Elas possuem muitos amigos, geralmente são felizes, procuram novas experiências e aproveitam o momento. Elas também podem estourar o limite do cartão de crédito, fazerem sexo casual sem proteção, abusar de álcool e drogas, trocar frequentemente de trabalho, às vezes por escolha, irritam-se quando não conseguem o que querem na hora, ficam entediados rapidamente. Fatalistas do presente. Vivem no presente e acreditam que o destino determina qualquer coisa, ao invés das suas próprias ações. Possuem temperamento explosivo, culpam os outros, raramente são conscientes, tendem à ansiedade e à depressão. Futuristas. Planejadores que focam em seus objetivos, têm paciência para receber suas gratificações e cumprem seus compromissos. São saudáveis, bem-sucedidos, fazem bastante dinheiro. Podem acabar deixando de aproveitar seus ganhos, não parando de sentir o cheiro das rosas pelo caminho. Podem fazer sacrifícios para obter benefícios futuros que nunca chegarão. Podem ver o passado e o presente como sem graça e sem sucesso, pois sempre estão focados no próximo objetivo. Futuristas transcendentais. Acreditam na vida após a morte e em deixar um legado que supere suas vidas. Geralmente são pacientes, felizes e satisfeitos. Podem pensar que o presente não importa. No extremo, podem estar dispostos a sacrificarem a si mesmos e a outros por uma recompensa pós-morte. Qual a sua perspectiva de tempo? Estilo de pensamento e comunicação. Seu estilo de pensamento e comunicação impacta significativamente como você percebe os acontecimentos na sua vida, suas respostas emocionais e cognitivas a esses acontecimentos, e como toma decisões. Também é importante entender que as outras pessoas não veem as coisas igual a você. Os estilos e experiências de vida das outras pessoas são diferentes dos seus. Isto é normal e não tem nenhum problema. Reconhecer isto ajuda você a se comunicar melhor e tomar melhores decisões, especialmente quando envolver outras pessoas. Como havia dito, o gerenciamento de tempo é muito mais sobre decisões e escolhas do que fazer listas de afazeres e agendar compromissos.
Por isso, entender seu estilo e o de outras pessoas faz uma grande diferença no seu gerenciamento de tempo. Um exemplo simples de dois estilos é quando uma pessoa criativa tem uma grande ideia e deseja contar para todo mundo. Então, ela corre pelo escritório chamando a todos para a sala de reuniões naquele momento. A pessoa analítica irá se sentir desconfortável, incomodada, e depois da reunião, provavelmente irá achar que foi uma grande perda de tempo. Ao ouvir este exemplo, provavelmente você irá se identificar mais com uma pessoa do que com outra. Isso diz algo sobre o seu estilo. Seu estilo vai influenciar como o seu sistema de gerenciamento de tempo vai ser. Seu sistema personalizado precisará te ajudar a gerenciar suas dificuldades com o seu tempo. Mas tão importante quanto isso, o sistema também deve estar adequado ao seu estilo, para que pareça que ele faz parte de você e seja eficiente. Se você já realizou os testes Myers-Briggs ou DISC, ou outros testes semelhantes, você pode usar os resultados para personalizar seu sistema de gerenciamento de tempo. Use os resultados para identificar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Pense em como eles se relacionam com o tempo, com sua vida, aceitando sua responsabilidade e abrindo mão do que não precisa. Faça recomendações para si mesmo sobre fatores-chave a serem incluídos em seu sistema de gerenciamento de tempo. Qual o seu estilo de comunicação? Direto, confiante, assume controle das coisas, atinge objetivos, orienta-se em cumprir tarefas, anda rápido, do tipo que faz o que for necessário. Deixa-se levar pela emoção, criativo, entusiasmado, fala alto, traz vida para as festas, espontâneo, ama a atenção, fala bastante. Detalhista, completo, lógico, gosta de planejar e entrar preparado. Gosta de fazer outras pessoas felizes, foca nas pessoas, constrói relações duradouras, constrói confiança, mantém a harmonia, sempre ajuda os outros. Quais são seus pontos fortes e pontos fracos no gerenciamento de tempo? Esclarecendo seus valores. Agora é hora de esclarecer quais são seus valores. Ter muito claro quais são seus 5 maiores valores e os comportamentos que derivam deles é uma grande parte do sistema de gerenciamento de tempo para o século XXI. Seus 5 maiores valores são os aspectos mais importantes da sua vida para você. Estes valores guiam sua motivação, suas respostas emocionais, conscientes e inconscientes, e seu mindset para ver o mundo. O gerenciamento de tempo no século XXI é sobre ter tempo para o que é importante, seus 5 maiores valores, e sentir-se bem sobre sua vida. Adivinhe como você irá se sentir se a forma como você aproveita seu tempo estiver em conflito com seus valores. Sim, estressado, frustrado, desmotivado, sem interesse, e assim por diante. Quando você aproveita seu tempo vivendo seus valores, é muito mais provável que você seja feliz e tenha uma vida plena. Conhecer seus 5 maiores valores intimamente vai permitir que você faça escolhas melhores sobre como você aproveitará seu tempo e criará a vida que você quer. O que a maioria das pessoas descobrem quando passam por este exercício é que elas possuem muito mais do que 5 valores, geralmente em torno de 20, pelos quais elas tentam viver. Quando você possui 20 valores importantes, é quase certo que alguns irão entrar em conflito entre si ou com seus objetivos. Conflitos de valores criam o que chamo de barreiras invisíveis. Não quero dizer que você não possa ter 20 valores que sejam importantes para você. O que quero dizer é que para gerenciar bem o seu tempo, você deve saber quais destes valores ocupam as 5 primeiras posições em importância. Isto significa que você terá de deixar alguns valores importantes de fora. Mas isto não significa que eles deixem de ser importantes. Apenas que os seus 5 maiores são prioridade. Liste os seus 5 maiores valores, de preferência resumindo cada um a uma única palavra, e como você define estes valores. Agora que você possui seus 5 maiores valores, inclua-os em seu sistema de gerenciamento de tempo. Por definição, se você estiver vivendo seus valores a cada dia, semana, você estará aproveitando seu tempo fazendo aquilo que é mais importante para você. Lição 3. A vida é uma coisa só. Acredito que nós, enquanto comunidade, caímos na armadilha de ver nossas vidas segmentadas, como se existissem versões de nós mesmos vivendo vidas separadamente. O terceiro princípio de gerenciamento de tempo no século XXI trata-se de ver a sua vida como uma única coisa. A maioria das pessoas separa a vida no trabalho de sua vida pessoal. A vida fora do trabalho pode ser dividida em ainda mais partes dependendo daquilo com que nos envolvemos. O problema disto é que perdemos a noção de como nossas diferentes vidas ou papéis se interconectam
especialmente em termos de como usamos o nosso tempo. Sua vida é uma vida, e você possui uma quantidade de tempo limitada para usar em sua vida. O uso do seu tempo será mais eficiente para você se você conseguir ver sua vida como uma coisa só. Acredito que você possa precisar de uma representação visual de como você irá usar seu tempo em todos os papéis que você desempenha na sua vida. Isto garantirá que seus papéis estarão bem equilibrados e que você terá claro em sua mente a quantidade de tempo que você dedica em cada papel ao longo de uma semana. Quantas agendas você possui? Hoje em dia, é comum que as pessoas tenham de 4 a 5 agendas ou diferentes tipos de ferramentas de organização de tempo. Por exemplo, no computador do seu trabalho, em seu celular ou um calendário familiar em casa. Quão bem você acha que conseguirá gerenciar o seu tempo se suas ferramentas de organização de tempo estão em vários lugares diferentes? Imagine que seu carro tenha 5 tanques de combustível. Seu motor é alimentado por tanques diferentes, dependendo de como você está dirigindo. A cada semana você possui no máximo 60 litros de gasolina. Você não possui um medidor de combustível. Se qualquer tanque estiver vazio quando o motor precisar, o carro vai parar. Como você irá decidir em qual tanque abastecer? Esta analogia representa a forma como muitas pessoas gerenciam o seu tempo. Isto é, distribuindo o seu tempo em tanques diferentes, sem saber os níveis de combustível em cada um, ou quanto de gasolina precisam para determinada viagem, ou quando irão usar cada tanque. Então não lide com o seu tempo desta maneira. Veja o seu tempo como se fosse um único tanque cheio. Pense sobre o uso do seu tempo como uma longa viagem. Quanto de combustível você precisará para chegar no seu destino? E utilize um medidor de combustível. Há vários aspectos que podem ajudar você a ver a sua vida como uma coisa só. Eles são: use uma estrutura, conheça a sua capacidade, crie um sistema de gerenciamento de tempo, defina e equilibre os papéis que desempenha na sua vida. Estrutura. A base do sistema é uma estrutura. Muitas pessoas possuem uma resistência inicial à ideia de estrutura, mas acredite quando digo que é fundamental começar com uma estrutura. Acredito que uma estrutura é essencial para usar o seu tempo para conseguir aquilo que você quer na sua vida. A estrutura se torna parte integral do seu planejamento. Um plano é essencial para se conseguir qualquer coisa, embora pareça que em nossas vidas cotidianas nos atemos mais ao fazer do que no planejar. Vejamos alguns exemplos do que você talvez espere que envolva uma estrutura e um planejamento. Você já voou alguma vez? Como você iria se sentir se a companhia aérea decidisse não usar os processos de controle de tráfego aéreo, planejamento, e não possuir qualquer plano de voo? Você aceitaria isso? Certamente não. E por que não? Porque não é seguro. Há muitos outros exemplos. Submeter-se a uma cirurgia seria mais um. Você preferiria um cirurgião com foco em planejamentos e processos ou um com foco simplesmente no fazer? Ainda assim, muitas pessoas caem na armadilha do fazer ao invés de planejar. Quando falo com meus clientes e grupos sobre este assunto, o primeiro comentário que costumam fazer é: tá, mas essas coisas, voar, cirurgias, são para situações muito importantes, onde a segurança é uma questão principal. Pense nesta resposta por um minuto. Isto implica que seu tempo não é importante o bastante para planejar como vai usá-lo. Você realmente pensa que seu tempo não é importante? Não é importante o bastante para planejar o seu uso? Pense outra vez. Então, se você espera um planejamento claro e eficiente de coisas importantes, como voar ou uma cirurgia, então você deve esperar a mesma coisa sobre o uso do seu próprio tempo. Em seguida, meus clientes e grupos também costumam questionar: é muito difícil planejar o tempo inteiro. E posso concordar com isso até certo ponto. Muitos sistemas de gerenciamento de tempo são muito detalhados e complicados. Mas também vejo todos os dias que agir sem um planejamento desperdiça uma enorme quantidade de tempo e energia. Das estruturas que já vi, a que mais ajudou meus clientes é a de planejamento semanal. Primeiro, você deve criar um modelo de semana ideal. Imagine uma semana típica em sua vida e pense sobre o que a faria ser perfeita. Ou seja, sua semana ideal. Coloque estas coisas que fariam sua semana perfeita em seu modelo de semana ideal. Entretanto, há duas regras. Você não pode fingir que possui mais tempo, mais do que 24 horas por dia e mais do que 7 dias por semana. E, em segundo lugar, o exercício se refere a uma semana normal, não uma semana de férias ou outras situações que não sejam típicas para você. Crie blocos de tempo, use cores diferentes para cada categoria de atividade que você dedica seu tempo.
Neste estágio, os blocos podem ser gerais e possuir títulos como exercitar-se, viajar, trabalho, projeto de trabalho 1, projeto pessoal 2, passar tempo com a família e assim por diante. Estruturas criam flexibilidade. A estrutura de tempo, na verdade, dá mais flexibilidade. Este insight é um dos mais poderosos. O impacto que teve foi enorme. Estavam relutantes de utilizar uma estrutura de tempo, pois acham que ela seria restrita e rígida. O que descobriram foi que a estrutura dá uma noção muito maior sobre o que acontecia em sua vida, sobre o que precisavam ser feito e o tempo que tinha disponível para isso. A representação visual do seu tempo ajuda a ver as coisas de forma diferente e o ajudou a ver como poderia rearranjar suas atividades para adequar o seu dia. Sem a estrutura, você pode gerenciar seu tempo sobre crises, correndo constantemente com seus compromissos em cima da hora, sentindo-se enterrado pela quantidade de trabalhos urgentes. Este insight aconteceu para todas as pessoas que abriram suas mentes e que estavam realmente preparadas para mudar o que estavam fazendo para conseguir uma vida melhor. A estrutura cria flexibilidade e mantém o tempo sob controle. Manter a vida sob controle passa necessariamente por manter o tempo sob controle. Assim, no sistema de gerenciamento de tempo no século XXI, deve-se criar uma estrutura de semana ideal. Faça-a colorida e garanta que tenha incluído nela todos os aspectos de sua vida, não apenas trabalho. Antes de chegarmos à definição de sua estrutura de semana ideal, é importante introduzir ao conceito de capacidade. Lição 5. Confie nos seus instintos. Confiar nos seus instintos e em si mesmo é o que torna a única abordagem do gerenciamento de tempo para o século XXI, além de o distinguir de outros sistemas de gerenciamento de tempo. É nisto que você trará seu coração para o seu sistema de gerenciamento de tempo. Confiar em seus instintos significa não se preocupar sobre como todas as partes formais do seu sistema irão se juntar. Eu poderia entrar em detalhes profundos sobre como usar o sistema, mas o que percebi foi que a maioria das pessoas possui um bom senso de prioridade intuitivo, algumas vezes muito melhor do que seu pensamento consciente. Geralmente há apenas uma ou duas tarefas realmente importantes a cada dia. Acredito que assim que você estiver aproveitando seu tempo conscientemente nas áreas importantes da sua vida, intuitivamente, você irá aproveitar seu tempo fazendo aquilo que é melhor para você. A forma como o sistema funciona é usar seu planejamento semanal para manter você focado nas coisas mais importantes da sua vida. Seu planejamento semanal também te fornece uma estrutura, na qual você sempre saberá qual é a coisa mais importante que você deveria estar fazendo em determinado momento. Então, outras atividades podem ser feitas no tempo que sobrar. Você nunca fará tudo aquilo que quer fazer. Você nunca estará em dia com absolutamente tudo. Mas o que vai acontecer é que o que for melhor para você será feito. Quando digo melhor para você, estou me referindo ao que irá te beneficiar de alguma maneira. Geralmente isto significa algo que te faça sentir bem, ou sobre construir relações com outras pessoas, ou se divertir. Melhor para você não significa algo que você não goste de fazer, ou que seja difícil, ou que você seja obrigado a fazer. Na verdade, sugiro que as coisas que você ache difícil de fazer, ou que veja como uma obrigação, tenham uma mensagem mais profunda para você. É possível que naquele momento a atividade não seja realmente importante para você, ou que ela entre em conflito com seus valores, crenças e objetivos. As pessoas costumam cair na armadilha de se sentirem obrigadas a fazer tudo o que esteja na sua lista de afazeres. Você não precisa fazer nada nesta parte do processo do gerenciamento de tempo para o século XXI. Apenas use o seu planejamento semanal e, entre as coisas mais importantes, faça o que parecer melhor. A coisa certa a fazer geralmente vem à mente no momento em que você relê sua lista de afazeres intuitivamente. O importante é confiar em si mesmo, e é assim que o planejamento semanal é de maior ajuda. Você sabe que pode confiar em si mesmo, pois você sabe que todas as suas atividades, compromissos, valores e objetivos estarão encaminhados. Eles estão no seu planejamento. Lembre-se, seu planejamento apenas engloba suas atividades de maior prioridade, e você garantiu que sua estrutura semanal se encaixa nas suas capacidades. Isto é, você sabe que consegue dar conta de tudo que está planejando. Saber que o mais importante está encaminhado significa que você pode confiar em si mesmo para selecionar intuitivamente outras coisas para fazer com o seu tempo. Lição 6. Sucesso no gerenciamento de tempo.
Sendo assim, quero que você realize uma mudança significativa em sua vida. Uma mudança que terá um grande impacto em sua felicidade. Adote o mindset do gerenciamento de tempo no século XXI, que é sobre garantir que você fará coisas que te deixarão feliz com a sua vida, ao invés de meramente fazer coisas para cumprir uma lista de afazeres. Por que isto é importante? A resposta é simples. A vida foi feita para ser vivida agora. Na minha experiência, você não pode trabalhar duro por 10 anos e negligenciar seus valores e outros aspectos da sua vida e racionalizar isso dizendo: eu apenas preciso fazer isso agora e depois eu vou passar mais tempo com meu parceiro ou minha parceira, passar mais tempo com meus filhos, me exercitar e jogar futebol. O e depois nunca chega. A tragédia ou o costume acaba atrapalhando o caminho. O gerenciamento de tempo no século XXI é sobre ser capaz de conseguir tempo para ser a melhor versão de si mesmo. Então, o sucesso no gerenciamento de tempo é sobre aproveitar seu tempo fazendo coisas que te deixam feliz, que te ajudam a se sentir satisfeito e em plenitude. Você se sente pleno e satisfeito fazendo todas as tarefas da sua lista de afazeres? Geralmente a resposta é não, apenas sinto um pequeno alívio e um pouco menos estressado. Imagine por um minuto que você esteja se afogando. Sinto muito, sei que não é agradável, mas me acompanhe no raciocínio. Você tenta colocar sua cabeça para fora d'água? Sim. Mas se seu objetivo for apenas colocar sua cabeça para fora da água e boiar, como você se sentiria? Você acha que estará motivado a boiar? Muitas pessoas respondem: provavelmente faria por um tempo e então desistiria. Isto é o que você faz na vida também. Se você se coloca objetivos como se apenas boiar, o que não é muito motivador, você vai tentar por um tempo, então desistir. Cumprir tarefas por si só é como boiar quando você está se afogando. Você sabe que no fundo você irá afundar de novo eventualmente, a menos que algo mude. Onde quero chegar é que você não quer apenas cumprir tarefas de uma lista. Não é assim que você quer se sentir. Você quer ser alvo do afogamento. Você pode boiar o quanto quiser se você focar em ser salvo. O que é ser salvo significa para você em termos da sua rotina diária ou semanal? A sua resposta é a sua definição de sucesso no gerenciamento de tempo. Mentalize. O sucesso no gerenciamento de tempo para mim significa... Lição 7. Construa o seu sistema de gerenciamento de tempo pessoal. Nesta lição, você irá juntar todas as partes do seu sistema de gerenciamento de tempo para o século XXI. Reserve 2 horas da sua próxima sexta-feira. O melhor horário que as pessoas costumam encontrar para fazer isso pela primeira vez é no começo do dia de uma sexta-feira. Geralmente, isto é logo que você chega ao trabalho. Garanta que você não será interrompido. Saia da sua mesa. Você também poderá fazer isso fora do escritório, desde que você tenha todos os materiais de que precisa. Eu sugiro que você comece usando um planejamento simples. Uma semana em 2 páginas. Faça de um jeito que você possa adicionar facilmente anotações e tarefas. Mantenha a simplicidade. Compromissos por semana, anotações, tarefas, é tudo o que você precisa. O seu planejamento deve ir com você para onde você for. De agora em diante, todas as anotações e todas as atividades devem ser escritas nesse único planejamento. Este é o ponto onde muitos outros cursos sobre gerenciamento de tempo entram em detalhes profundos sobre onde colocar anotações, compromissos, atividades, tarefas e etc. Eu não farei isso. Apenas coloque os compromissos em uma área de calendário, as tarefas em uma lista e reserve uma área para anotações. Mantenha a simplicidade. Preparando o sistema. Reserve 2 horas para preparar o sistema e fazer o seu planejamento para a próxima semana. Comece transferindo todos os seus compromissos de trabalho e pessoais para o seu planejamento. Guarde suas anotações e agendas antigas em um lugar fora de vista, mas acessível caso você realmente precise consultá-las. A primeira revisão semanal e sessão de planejamento tomará mais tempo do que as próximas, pois você estará preparando para iniciar o processo. Você deve reservar 1 hora para fazer a primeira revisão semanal e sessão de planejamento. Isto faz parte das 2 horas que mencionei acima. Na primeira sessão, você revisa as anotações e tarefas que acabou de escrever em seu planejamento para esclarecer quais são as suas prioridades mais urgentes para a próxima semana. Confira se todos os seus compromissos estão em seu planejamento. Use sua estrutura de semana ideal para planejar a semana. O planejamento semanal. O seu planejamento semanal vem da sua revisão semanal e da sua estrutura de semana ideal. É neste momento
que você une a sua situação atual com a sua semana ideal, para que você tenha um planejamento baseado na sua estrutura de semana ideal e que irá conter atividades relevantes para a sua próxima semana. Preencha os conteúdos específicos para esta semana, baseando-se na estrutura de sua semana ideal. Provavelmente você ainda terá coisas demais planejadas para a sua semana, mas é algo que você precisa experienciar e resolver conforme realiza suas revisões e planejamentos. Eventualmente você descobrirá que haverá lacunas em seu planejamento semanal. Isto é bom. Use estas lacunas para fazer o que você achar mais adequado na hora. Nota: geralmente neste ponto as pessoas costumam se sentir desconfortáveis, pois elas veem suas semanas cheias de compromissos, mas elas não sentem que há coisas o suficiente para fazer. Isto é normal e mostra como você foi condicionado a tentar encaixar coisas demais em sua semana. Confie em si mesmo e deixe a estrutura semanal te guiar. As coisas mais importantes serão feitas. As 5 coisas mais importantes a serem feitas. O programa de gerenciamento de tempo para o século XXI é sobre conectar você às coisas mais importantes na sua vida. Então, faz sentido garantir que estará fazendo essas coisas a cada semana. A primeira parte deste processo é identificar as 5 coisas mais importantes a serem feitas na semana. Algumas, se não todas destas coisas, devem estar conectadas aos seus objetivos do ano. Colocando de maneira simples, suas 5 coisas mais importantes para a semana são as tarefas e atividades que, caso só conclua elas durante a semana, tornarão sua semana ótima. Suas 5 coisas mais importantes da semana devem ser escritas em seu planejamento semanal. As próximas revisões semanais e sessões de planejamento. A cada semana, sugiro que seja às sextas, você deverá fazer suas sessões de planejamento semanal. Isto torna mais fácil conforme praticar. Como você já iniciou o processo, haverá menos coisas a se fazer na sessão. Revise a semana passada e veja o que conseguiu realizar e como você se sente. Faça ajustes baseados em sua revisão. Lembre-se que o resultado mais importante é a forma como você se sente. Quando você se sentir fantástico, feliz, satisfeito, em paz, a cada semana, então você saberá que seu sistema de gerenciamento de tempo está funcionando para você. Dicas: agende o menor número de compromissos possível. Comunique às pessoas que você é capaz de fazer e o que não é capaz de fazer em cada semana. Use objetivos com linguagem curta, sucinta e específica no planejamento. Por exemplo, terminar e encaminhar relatório de gestão, ao invés de apenas relatório. Checagem diária. A sua checagem diária deve servir para te manter a par de cada dia. Algumas pessoas têm vários momentos curtos de checagem ao longo do dia. A maioria tende a fazer checagens pela manhã ou ao final da tarde. Durante as checagens diárias, revise o que aconteceu durante o dia e faça ajustes no seu planejamento e prioridades conforme precisar. Sua revisão diária deve ser curta e direta. Deve levar apenas 10, 15 minutos e cada ponto a ser revisado deve levar no máximo 1 ou 2 minutos. A checagem diária é sobre garantir que as coisas ainda sejam relevantes. Não se trata de um planejamento profundo ou reflexão. Tudo que vale a pena ser bem feito, vale a pena ser mal feito na primeira vez. Brian Tracy, milionário e autor do livro Maximum Achievement, e muitos outros livros sobre sucesso. Quando você faz algo pela primeira vez, você não faz direito. Quando você aprendeu pela primeira vez a andar de bicicleta, você quase caiu, ou realmente caiu. Quando você aprendeu pela primeira vez a dirigir um carro, deve ter achado muito difícil e pensou: como é que eu vou aprender a fazer todas essas coisas? Mas você conseguiu. Ainda assim, as pessoas tendem a esquecer que aprender leva tempo. Elas têm a expectativa de que devem fazer algo realmente bem quase imediatamente. Por exemplo, o planejamento de tempo. Muitas pessoas desistem quando não acertam na primeira ou na segunda semana. O gerenciamento de tempo é como andar de bicicleta. Leva tempo até aprender a se equilibrar e pedalar. Mas quando aprender, você estará andando sozinho, rápido e com confiança. Você deve acertar o seu planejamento com cerca de 3 ou 4 semanas. Ou isto pode levar de 8 ou 12 semanas. De qualquer forma, vale a pena. Você sentirá que terá mais 7 ou 8 horas por semana. São 4 dias de trabalho por mês. Mais importante de tudo, você se sentirá satisfeito e estará aproveitando a vida, de coração.